Então vamos lá. 1 Coríntios 14, 1. Agora vamos entrar na parte fluindo no profético, ou nos dons proféticos. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Como está na sua versão? Na minha está desejar intensamente. Como que está na sua? Hã? Todo mundo usa a mesma versão? É fogo. Com zelo, olha isso, com zelo, algo zeloso, sabe? Algo ciumento. Com zelo. Você tem desejado com zelo os dons? Ele está falando para você buscar como alguém que está pegando fogo. Você já viu quando queima a mão fritando ovo? Que faz aquele ploc e estoura o ovo, a gema, e cai aqui? Quando queima aqui que é legal, nessa parte da mão. Você é queimado pelo óleo, senta e medita? Você vaza, meu irmão. É isso que ele está dizendo, se você está zeloso, mano, você vai se movimentar, você foi queimado, você está procurando os dons, você está caçando os dons. Você não vai ficar vindo para o culto cantar louvor com Anderson Figueiredo. Eu amo o nome composto. Parece artístico, né? Anderson Figueiredo Ministries. Você não vai ficar vindo para o culto cantar louvor com Ava Panderola. Você vai desejar com fogo os dons de segunda a segunda. Mas existem alguns mitos no livro que são maravilhosos, esses mitos. Eu quero ler para vocês mitos sobre dons espirituais. Beleza? Anota aí, vale muito a pena. Mito número 1 sobre os dons. Mito número 1. Mentira número 1. Não precisamos dos dons do Espírito. O que precisamos é do fruto do Espírito. Quem já ouviu isso em algum lugar, em alguma igreja, alguma pregação? Aleluia, está errado. Embora esse conceito pareça ser bem equilibrado, ele não é bíblico. Geralmente esse ensino tem sido dado para corrigir pessoas que demonstraram poder, mas que não tinham caráter reto, como aquilo que eu disse. A questão é que parar de buscar os dons não vai fazer a pessoa ter fruto. E aí a gente tenta corrigir um erro e cria outro. Se eu falo assim, para de orar em línguas, para de orar pelos doentes, para de profetizar, não vai acontecer um pó de pirim-pim-pim que ele vai ficar madurão, cheio de santidade e caráter, cheio de frutos. Não vai. Porque frutos do Espírito tem a ver com intencionalidade de relacionamento com Jesus e intencionalidade de relacionamento com a igreja, que vai fazer você amadurecer nos frutos que são as características do caráter de Jesus. Então a gente tenta corrigir um erro, e aí na hora de corrigir um erro, a gente causa outro. E é muito louco, porque na teologia de Paulo, gente, a igreja de Corinto estava uma bagunça de moralidade. E olha para quem que ele está escrevendo a carta, dizendo: desejai ardentemente os dons. Eu ia discordar de Paulo na hora. Aí falar assim, não, Paulo, estão precisando de um seminário da UDF. Veredas Antigas, Soso, libertação. Desejar dom, já está cheio de dom, está o cara pegando a sogra. Aí Paulo veio e fala assim, então, busque ardentemente os dons espirituais. E é óbvio que depois Paulo vai como um pai tentando organizar a bagunça, trazendo palavras de disciplina, trazendo palavras de conserto, mas ele não desencoraja o outro lado de
continuem buscando com zelo os dons. Ele organiza a maneira que se deve funcionar os dons, para não ser... Por isso a palavra ordem e decência, então ele vai explicando. Se tem 3 profetas, fala um de cada vez. Se tem línguas, no sentido de ensino, precisa ter um intérprete. Então não faz sentido eu ficar aqui 1 hora orando em línguas para vocês. Se eu fizer isso, eu preciso ou eu interpretar, ou alguém da congregação ter a interpretação. E tinha gente fazendo isso, aí ele vai lá e explica. Quando é para ensino, não fique orando em línguas longas horas. E ao mesmo tempo ele fala, mas não proibais o falar em línguas. Quem quiser falar em línguas, fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, pode orar em línguas no culto público, para a edificação pessoal. Mas quando você vai ensinar a Bíblia, não faz sentido ficar orando em línguas o tempo todo, porque ninguém vai entender o que você está falando, a não ser que seja uma profecia. A mesma coisa, quando você ora por alguém, você não deveria ficar orando em línguas direto pela pessoa, a não ser que você interprete, porque você está edificando o seu espírito. O que você pode fazer é orar algum tempo em línguas para edificar o seu próprio espírito, para depois, logo em si, orar pela doença, mas não ficar ali 1 hora. Você não está dando nada para a pessoa, você está dando tudo para você. A pessoa mesmo está pegando nada. Uma vez me deram uma oração em línguas e zip. Falei, nossa, mas que heresia. O cara falou assim, e botou, e zipou e plantou. Falei, entendi nada, pessoal. Ele zipou, plantou o chip e falou, receba. Falei, tá bom. Não entendi nada, nunca vi na Bíblia. Vamos embora. É isso aí, Senhor. Incrível, né? Mito número 2. Esse é lindo. Poxa, esse eu preguei já, gente. Como me arrependo. Busque aquele que dá os dons. Não busque os dons. Só que não está na Bíblia. Porque os dons são a própria manifestação de Deus. Do Espírito Santo. Então pode dar um belo sermão, um belo título de sermão, e talvez eu entenda o que o autor está querendo dizer com isso, só que não está na Bíblia. Que você não deve procurar os dons, mas o doador. Cabe muito bem no sermão, a verdade é um pensamento que parece legal, mas é incorreto. Paulo encoraja, procurai com zelo, 1 Coríntios 12, 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Cobice os dons, cobice mesmo. Então, a gente olha essa passagem que diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. A gente entende essa passagem de forma errônea, como se ela estivesse dizendo que a gente deve buscar o amor e deixar de lado o desejo das capacitações espirituais. Mas isso não é verdade. O que Paulo está pedindo para a igreja é, tenha uma base na hora de exercer os dons, o amor. Porque pensa comigo, quando eu oro em línguas, e é o dom que as pessoas mais fazem, mais fluem, eu estou me edificando. Mas quando eu profetizo, ou oro por doenças, ou dou uma palavra de conhecimento, eu estou edificando o outro. E esse deveria ser o meu sentimento. Eu quero servir o meu irmão, porque uma palavra pode destravar a vida da pessoa. Uma cura pode mudar a percepção dela de Deus. Uma cura pode trazer um encorajamento para novos sonhos, novos ministérios, até mesmo emprego. Quantas pessoas não podem exercer uma atividade em algum trabalho por causa de uma deformidade física? Então, o amor deve ser a base dos dons, o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí, então, eu passo a servir com profecia, com cura, seja lá qual for o dom, por amor. Uma outra coisa sobre o zelo é que a gente acha, por exemplo, eu amo isso, eu amo ir em lugares que Deus está fazendo coisas.
Eu sinto que o Espírito Santo está movendo naquele lugar, pode ser na América, na China, então Deus fala, me dá dinheiro para ir nesse lugar. Eu preciso ir lá atrás disso, preciso ir lá e receber o que está naquela atmosfera. Ou eu preciso ter contato com esse irmão. Por isso que eu fiquei perseguindo o Lowengo ali, nem tanto. Fiquei um pouco, mas graças a Deus o Senhor me levou até ele. Mas estava ali, querendo cercar ele. E a gente acha isso errado, sabe? As pessoas estão vindo aqui para o Liberdade porque elas querem pegar o que a gente tem para levar para outros lugares. Só que isso é correto. Não é errado. Essa passagem é um escândalo para a gente. Amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Romanos 9:13. Perceba, ele não diz amei Israel. Ele está usando o nome amei o enganador. Então a pessoa pode estar vindo pelos mais variados motivos, mas ela tem uma coisa que os outros não têm. Ela honra a unção. Ela tem zelo pela unção do lugar. E Esaú não estava nem aí para a primogenitura. O estômago dele, a fome natural dele, era maior do que a fome espiritual dele. E ele vende o direito de ter a porção dobrada. Sabe, a primogenitura era a unção, a graça que o pai dava para o mais velho, para que ele tivesse o dobro para poder cuidar de outros da família. E você vai ver isso direto na Bíblia. O primeiro não se tornando primeiro porque não honrava a unção. Não tinha zelo. E você não vai encontrar na Bíblia dizendo que Deus mudou de ideia sobre Esaú. As Escrituras não apenas dizem Deus amou Jacó, elas dizem também que Deus aborreceu de Esaú. Não tem nenhum registro bíblico, nem de Judas, dizendo que Deus aborreceu. Então isso é buscar com zelo, sabe? Por isso que eu corri atrás do Bill Johnson sem falar inglês. Pode parecer loucura, mas eu passei o dia inteiro debaixo da atmosfera da presença. Só porque eu troquei 5 segundos de inglês com ele. Hi, Bill. My name is Michael. I'm from Rio de Janeiro. Acabou o inglês. E eu fiquei segurando na mão dele por alguns segundos. E ele falou, eu amo o Rio de Janeiro. E eu comecei a ficar com os olhos cheios de lágrimas. E estava constrangedor porque eu não soltava a mão dele. E tinha uma escada rolante e estava formando uma multidão ao redor dele. Ei, Papa Bill, ei, Papa Bill. E eu soltei a mão e fiquei parado no lugar chorando. Minha esposa não quis me ajudar nesse dia de ruindade, gente. Eu tenho uma amargura no meu coração que Jesus precisa curar. Que eu falei, vamos atrás, o Bill Johnson, ele está na nossa calçada. Ela, eu não tenho vergonha, mas eu não, eu quero o que ele tem. Ela tinha vergonha de ser tiete, eu não estou nem aí. Eu sou tiete. Dá unção. Mito número 3. Buscar os dons espirituais é um ato egoísta. Nossa. Busque aquele que dá os dons. Diz que o desejo de ter dons é tipo assim, nossa, você é egoísta, você tem que buscar é Deus. E não o que Ele pode fazer com você através do poder dEle. Servir outras pessoas não é um ato egoísta e os dons servem para edificar a igreja. É óbvio que tem exceções de gente que usa os dons para se promover. Mas deixa eu ler um versículozinho para você. E aí depois você manda um e-mail para o saque. Apóstolo Paulo, @reclamação da comunidade extrema. Estou brincando. Tem um versículo em Filipenses 1 que diz assim, Filipenses 1, 15, depois 17 e 18. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, olha isso, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso. Então, Paulo está preso e ele está vendo gente pregando Cristo por inveja e por rivalidade. E sem sinceridade.
Aí ele fala, mas e daí? Que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Gente! Você se alegra com os pregadores da televisão? Que estão curando os doentes e você não? Você só está criticando o jeito que ele está fazendo? Paulo está dizendo assim, não importa se estão pregando por inveja, por falsidade, o que importa para mim é que Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Nós queremos ser guardiões da verdade. A gente está igual o Dilma, querendo estocar vento. Como que vai mover? É assim, é assado. A gente ficou ofendido porque tu vai lá na igreja, lá, né? Não posso falar o nome porque vai podcast, né? Mas você vai lá e tem cura. Muita. Ah, mas ele é herege, ele é isso, ele é aquilo. Então, no caso, assim, Deus é o juiz, né? Ele vai ter um encontro com Deus e Deus vai avaliar as obras dele. O que importa é que, por exemplo, minha mãe foi salva em uma dessas igrejas. Foi a porta para ela ser salva. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo, não é isso? Só estou dizendo que Paulo não ficava com essas crises, como, por exemplo, ele tem dons, mas ele é egoísta. Ele quer aparecer, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Bom, se for membro da igreja, da minha igreja, ele vai apanhar. Mas eu não vou impedir ele de continuar fluindo nos dons, mas nos bastidores a marreta come. Mas podem ter lugares que a gente não tem essa autonomia. E aí, você vai fazer o quê? A questão é que a gente tem que focar na verdade. Dons servem para servir. Servir. Mito 4. Pedir dons abre porta para o demônio e o engano. Sabe pessoas que, têm medo de ser batizada com o Espírito Santo porque pensa que vai receber a língua da pombagira? Tem várias pessoas assim. Se eu começar a pedir sonhos, visões, pode vir demoníaco, algo demoníaco. Vou abrir a porta do oculto, da nova era. Vai vir vou ser tomado aqui por um capeta. Lucas 11 diz o seguinte, vós sendo maus sabeis dar boas coisas a seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo se o pedirem. Você é filho, ele é o Abba. Se você pedir, Deus, usa-me com teu poder, enche-me com teu espírito. Ele não vai te dar uma serpente, um escorpião, uma pedra. Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele é o mais interessado em que você seja cheio do Espírito Santo. Mito 5. Só algumas pessoas especiais e dotadas são chamadas para profetizar. Sabe o que é profetizar? Profetizar é ouvir o que Deus está dizendo sobre alguém e transmitir para a pessoa. 1 Coríntios 14, 31. Paulo está dizendo para a igreja, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todos vocês podem profetizar. Amém? Amém ou não amém? Amém. São os mitos. Vamos agora, então, caminhar aqui para os términos. A igreja tem que ser uma comunidade organocarismática. Eu amo essa expressão. A igreja precisa ser organicamente carismática, ou seja, ela precisa... O que é algo orgânico?
Quando você planta uma alface orgânico, ele não precisa de química para crescer. Só uma boa terra, regar, não tem agrotóxicos. Então é natural. Então a igreja ela precisa ser naturalmente sobrenatural. E ela precisa ser carismaticamente orgânica. Precisa ser natural que tenhamos os carismas. E tem 2 carismas. Na verdade, são 3. Tem o dom de Deus, que é o dom da salvação. Tem os dons de Cristo, que são os 5 ministérios de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. São dons de Cristo, que são dados à igreja para equipar os santos, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. E tem os dons do Espírito, 9 dons. Podem ter mais, mas na Bíblia está escrito 9, que servem para que os santos se edifiquem, ou seja, não dependa só do líder de grupo e do pastor, sirvam uns aos outros, e também servem como uma ferramenta de evangelismo, de missões, de tocar o não crente, mas principalmente para edificar a igreja e tocar o mundo. Isso é uma comunidade carismática. Então, os 5 ministérios, eles fluem mais a partir da plataforma, discipulando por meio do púlpito, do ministério da palavra, trazendo ferramentas domingo a domingo, para que os santos peguem as ferramentas e cresçam. Os dons do Espírito funcionam mais no contexto de um grupo caseiro. Não que os dons do Espírito não possam funcionar na igreja, no culto grande. Pode e deve, mas vai ser limitado à participação. Não vai dar para... Imagina, tem 120, mas se tiver 200, 300, todos, não vai dar tempo. Não tem como. Então, é mais fácil no grupo pequeno. Mas também é autorizado que isso aconteça na reunião grande. E a gente vai tentar criar dinâmicas para aumentar a participação das pessoas, como criar um time profético que vai profetizar todas as semanas, mesmo que a gente pregue sobre família. Vai ter um tempo onde quem quiser receber ministração vai ter um local, não sei se ali, e a gente manda todo mundo embora, não sei ainda como vai ser, mas que toda semana você receba o ministério profético, ou o serviço do ministério profético. Então, Paulo traz algumas instruções aqui na primeira carta, você deve ler em casa, de 1 Coríntios, no capítulo 12, 14, anote para você ler em casa, não vou entrar em tudo isso, preciso andar. Existem 3 níveis do funcionamento profético, ok? 3 níveis. O primeiro nível chama-se dom de profecia. E quando eu falo dom de profecia, eu estou incluindo aí algumas coisas, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Eu vou falar disso mais para frente. Mas vamos usar esse termo, porque todos podeis profetizar. Então, o dom de profecia, 1 Coríntios 14, 3, ele serve para uma coisa. Vamos abrir lá? Esse é o nível mais básico, mas não menos importante. Então, dom de profecia. Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens, para edificar, diga, edificar, exortar e consolar. Esse nível é um nível para todo mundo, onde você vai edificar a pessoa, você vai exortar a pessoa, e aqui essa palavra ganhou outro significado para a gente. Na linguagem do carioca, exortar significa dar esporro.
Na linguagem minha, da minha prima e de Denis, ia dar uma azeitada. Ih, deu uma azeitada nele. Nem sei de onde que veio esse negócio também, mas vai tomar uma azeitada. Tipo assim, o irmão me exortou. Aqui na igreja criaram uma outra coisa, tomou uma encorajada. Eu falei, gente, vocês mudaram o significado da palavra. Pô, vai tomar uma encorajada. Eu falei, gente, mas encorajar é dar coragem. Não é tirar a coragem. Vocês mudam direto o significado das coisas. Então, edificar dá a ideia de construir algo na pessoa. Então, é uma palavra simples que edifica a pessoa, constrói algo nela, consola ela, mas também a exorta. O que é exortar? É encorajar, é sacudir ela. Tipo assim, ei, acorda! Acorda! Vamos, olha o que Deus está fazendo. Não é esmagar a pessoa. Então, para isso, a gente precisa saber como lidar com as palavras quando a gente vai falar. Porque, às vezes, a gente pode receber a revelação certa, a interpretação certa, a aplicação certa, mas o jeito burro de falar. E aí, o que acontece? Você não edifica, você não consola e você não exorta a pessoa, que é o principal objetivo do dom de profecia básico. Muito básico. Então, a gente pensa profecia, a gente pensa assim, nossa, profeta João vai vir, vai revelar todos os meus pecados. Eu tinha um amigo, ele está vivo ainda, que ele se escondia atrás da cortina. Falou, irmão João chegou. Irmão João, lembra de irmão João? Falava com as ovelhas, ele tinha uma ovelha. E aí chegava gente rica lá, querendo ouvir profecia dele, falava, sai daqui, seu idiota. Aí chegava uma pessoa pobre, ele entregava as palavras assim, sabe? E ele vivia só com uma ovelha mesmo, um animal. Todo mundo ia lá receber coisa do irmão João. E o irmão João, quando chega, meu amigo, ele vai expor minha vida toda na frente de todo mundo. Quantos de nós pensamos assim sobre profecia a vida inteira? E a gente fica com medo quando chega uma pessoa profética. Meu Deus do céu. Ele vai botar no telão, ponto 1, Sônia fez isso ontem. Ponto 2. E não é isso, a profecia é para edificar. Eu já vi isso. Uma profecia, estávamos na casa de uma pessoa, com um amigo e um casal que tinha chegado com esse amigo, e aí nós fomos só orar no final, e aí quando fomos orar, estava orando normal, o Senhor abençoe esse dia, obrigado, não sei o quê, então um irmão levanta e começa a falar, há 7 anos, você perdeu o seu filho para o tráfico. E eu sinto que o Senhor está te tirando dessa caverna de escuridão, porque isso paralisou suas finanças. E Ele quer remover a culpa que você tem sobre a sua vida pelo seu filho ter sido levado da forma que foi. Você não tem culpa. É hora de sair e andar. Consolou? Edificou? Exortou? Isso é profecia. Outra forma de se edificar, consolar e exortar. Você sente que aquela pessoa tem um grande problema com impureza. O cara é um promíscuo. Eu sinto, irmão, que você é um devasso. Edifiquei, exortei, consolei. Gente, eu estou falando porque isso acontece. Se eu estou falando, é porque acontece. Creia em mim ou não. Irmão, eu sinto o Senhor te chamando para uma temporada de pureza.
Ele lavou o seu coração com o sangue dele e suas mãos também. E Ele está te chamando nesse momento para viver um estilo de vida de santidade. Eu vejo a palavra santidade no seu coração. Posso orar por isso? Consolei, edifiquei, exortei e não deixei de confrontar o problema dele, porque ele sabe muito bem que ele é totalmente o contrário do que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo não é mentira, porque isso é a ótica de Deus sobre a vida dele. É só aprender a falar. Porque profecia é para edificar, consolar e exortar. Esse nível todos podem. Segundo nível é o ministério profético ou serviço profético. Esses já não são todos que têm. O ministério profético são pessoas proféticas que têm o dom da profecia ou palavra de conhecimento usado mais frequentemente. É aquela pessoa que toda reunião está fluindo nisso, e a cada vez que passa o tempo ela se torna mais assertiva. E aí ela começa também a treinar outros para isso. Ou seja, agora ela tem um serviço profético, ela não tem só um dom de profecia que pode vir sobre qualquer pessoa na hora da reunião. Uma manifestação de Deus que vem na hora da reunião. Ela começa a ter um serviço naquela área constante. Ela começa a ter predições, ela começa a ter sonhos e visões mais claros. É como se o dom fosse maturando. E essa pessoa, não é que ela não tem que ter as palavras julgadas, mas a gente precisa dar mais atenção a ela. Quando ela libera uma palavra, e você vai perceber, nossa, toda reunião esse irmão tem fluído, tem falado coisas que faz sentido. Tem que julgar sempre qualquer palavra. Mas a gente precisa também dar mais atenção quando esse ministério profético declara uma palavra. E ele também começa a ativar os dons em outras pessoas quando ele ora. Não só o de profecia, mas até outros dons. Quando ele ora por pessoas, ele começa a startar outros dons do Espírito Santo na vida daquela pessoa. O terceiro nível é o ofício do profeta, que é o profeta de Efésios 4:11. O profeta de ofício é alguém que tem um ministério profético experimentado, amadurecido e reconhecido por outros profetas. E, obviamente, testificado pela igreja local dele. Obviamente, começa na igreja local. Mas você vai ver sempre outros profetas chamando ele de profeta, quando apresenta na hora da pregação, ou tendo uma própria reunião para reconhecer aquilo. E, normalmente, o ofício de profeta é alguém que começa não só a ministrar na localidade, mas ele começa a treinar pessoas em outras cidades. Ele começa a viajar e equipar os santos em outras regiões, com aquele ofício. As palavras dele, em alguns momentos, não são tanto pessoais como palavras de conhecimento. Pode ter, mas eles costumam ter uma visão para uma cidade, para uma região, ou para uma localidade que vai afetar uma região, como um pai espiritual que traz visão e direção, e ele vai trazendo aquilo por meio dessas impressões proféticas para que a construção daquele lugar, a movimentação da liderança daquele lugar, quais são os caminhos que ele deve andar. E esse é o ofício de profeta. Nem todos são profetas de ofício. Nem todos são profetas de ofício. Tá claro, gente? Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Diferentes dons proféticos. Eu estou tratando só dos dons proféticos, não dos dons do Espírito Santo de maneira geral. Primeiro, palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é um fato específico sobre alguém, ou algum lugar, ou algum acontecimento que não tem como você saber por meios naturais. E, normalmente, a palavra de conhecimento, ela fala ou de alguma coisa que já aconteceu com a pessoa, ou no lugar, porque pode ser uma palavra de conhecimento para uma cidade, né? Ou para uma igreja local toda,
algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo no momento. Um exemplo de palavra de conhecimento é João 4, 16, 19. Lembra disso? A mulher samaritana. Lembra? Jesus falou algo do futuro dela? Jesus falou algo de qual estação da vida dela? Do passado e do presente. O que tiveste, o que tem não é teu, e os que teve também não era. Teve varada, nem lembro a quantidade. Teve 6, né? É 7. O 7º que tem não é teu. Não lembro mais. Né? Assim, teve muito, e o que tem também não é teu. Uma palavra de conhecimento fez aquela mulher se destravar e virar a missionária que ganhou a cidade de Samaria inteira. Veja como isso é poderoso. Uma palavra de conhecimento, uma. Jesus nem falou o que ela tinha que fazer. Não teve a palavra de sabedoria, que é a segunda coisa. Palavra de sabedoria é uma revelação divina da vontade ou do plano de Deus para uma situação específica. Ela é diferente da palavra de conhecimento, porque a palavra de sabedoria, muitas vezes, ela tem uma direção e uma percepção do que se deve fazer na situação. Então, pode ter o combo. Eu posso ter uma palavra de conhecimento que eu digo, eu sinto que você foi frustrado com os seus estudos, Albano. Mas eu sinto que o Senhor está te encorajando a voltar a estudar. Palavra de sabedoria. Que, juntando os dois no combo, é uma profecia, porque eu estou falando de algo do futuro. Então, eu estou falando de uma coisa que frustrou ele no passado e estou falando o que Deus quer que ele faça a partir de agora para frente. Beleza? Às vezes vai vir só a palavra de conhecimento. Às vezes vai vir as duas. Às vezes vamos funcionar em equipe. Um vai ter a palavra de conhecimento, o outro a de sabedoria. Beleza. Um exemplo disso. Atos 27. Antes do barco sair, Paulo recebeu uma impressão de que a viagem ia ser difícil, lá no verso 10. Paulo recebe uma visitação angelical, no verso 22, e ele recebe a revelação que todos receberiam proteção. Agora ele já está recebendo uma direção do que se deve fazer. Então ele sente no espírito assim, essa viagem vai ser braba. Aí depois ele diz o que tem que fazer. Não sai ninguém do barco. Deixa o pau quebrar, deixa Deus vir sacudir tudo, mas fica no barco. Quem ficar no barco, ninguém vai perecer. Quem sair do barco, perece. Nossa, que loucura para obedecer isso, né? Então ele teve uma diretiva, uma palavra que direcionava como que deveria se comportar diante daquilo ali. Beleza? Terceira movimentação profética dentro dos dons, discernimento de espírito, que as pessoas confundem. O dom de discernir espírito é definido como uma repentina habilidade sobrenatural de ver, a pessoa pode ter visão, ela pode sentir o cheiro, por exemplo, sentir cheiro de enxofre, cheiro de coisa podre. Então, ela discerne que tem uma atuação demoníaca, ou sobre o ambiente, ou sobre a pessoa. A pessoa pode estar linda, cheirosa, usando semiaque. Mas quando ela toca na pessoa, sobe um cheiro ruim. E ela discerne, tem capiroto. Está acompanhada, como dizem. E o discernimento de espírito atua em 4 áreas diferentes. Por exemplo, a pessoa pode discernir se o que está atuando no lugar são os anjos, porque ele discerne espíritos. Então ela sente no lugar, há anjos nesse lugar, há uma atividade angelical, ela pode não ver fisicamente, mas ela sente que os anjos estão movimentando o ambiente. Ela também discerne se tem um espírito demoníaco ou se o líder tem um espírito de Jezabel, manipulação. Se é uma pessoa manipuladora. E espírito de Jezabel não é só para mulher, é para homem também, que é um espírito. Então pega homem, mulher, criança, qualquer um.
uma influência maligna de manipulação, de intimidação, e ela entra no lugar, ela vê, Jezabel está manipulando as pessoas. Ela discerne isso. Ela também discerne o espírito humano. Lembra que Jesus falava, eu sei bem quais são os pensamentos do seu coração. Imagina, Fernando, homens de negócio com um espírito de discernimento. Na hora de fazer uma sociedade, na hora de admitir um funcionário, e você vai e diz, eu bem sei o que está por trás do coração desse cara. Ele quer me roubar. Eu anseio ver isso. Ela também discerne o Espírito Santo, como ele está atuando. Qual é o tipo de unção que ele está atuando? É uma unção para alegria? É uma unção de cura? É uma unção de cura interior? É uma unção para cura física? Às vezes, pessoas com discernimento de espírito tocam na pessoa e sentem o que a pessoa está sentindo. Se for depressão, se for tristeza, se for angústia. Aí você está bem, assim, normal, mas você toca na pessoa, não é você que está ruim, é que a pessoa está ruim e Deus está falando com você, para você orar. Às vezes não está aparentemente aparecendo. Mas ela recebe esse discernimento. Estamos juntos? Como que Deus fala em todas essas dinâmicas? Primeira forma que Deus fala. Primeiro vem a revelação. O que é a revelação? É a informação que você recebe do Senhor, que pode vir por meio de sonhos, visões ou impressões. E eu quero mostrar para vocês aqui o processo de impressões. É o básico, tá? Não tem como eu ir muito fundo aqui agora. Então, impressões proféticas de nível básico, número 1. A forma mais simples que Deus fala é a forma que a gente mais ignora. E por causa dessa ignorância, a gente acha que Deus não fala com a gente. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram a voz de Deus. Mas a questão é que quando eu falo voz de Deus, você precisa entender que eu não estou querendo dizer voz, igual você está ouvindo a minha voz. Tipo assim, eu ouvi a voz. Quando alguém fala assim, parece bonito, né? Tipo assim, caraca, igual Moisés aí, pô, maneirão, nem tenho isso, pô. Fico mais ouvindo, pô, Ludmila Ferber mesmo. Não é uma voz assim, ei, filho, andai para a direita, Cid Moreira. E aí, agora, Mr. M? Quando a gente fala voz, a gente fala que o verbo estava com Deus, João 1, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Ou seja, o que é o verbo? O verbo é uma palavra ativa. Deus é um Deus de comunicação, e Ele usa meios para se comunicar, e isso é a voz de Deus. Então, a impressão básica é aquele pensamento vago que você tem, que você acha que é da sua cabeça. Você está andando na rua, não está pensando em nada, em ninguém, de repente vem o nome de uma pessoa. Ou vem a vontade de visitar uma pessoa. Ou vem a vontade de dar algo para alguma pessoa. E às vezes vai se tornar mais claro quando você obedecer a primeira impressão, que é vaga. Já aconteceu muito isso, de eu pegar um relógio, sentir de dar o relógio para a pessoa, e quando eu dei o relógio, eu só senti de dar o relógio, mas quando eu dei o relógio, veio outras coisas. Porque é assim que faz, tem que ter fé. Você tem que pensar assim, ó. Eu senti isso aqui. É 99,9% de ser Deus. Pensa desse jeito, vai dar certo. E se eu errar? Errou. Volta e faz de novo.
Tudo depende de como se comunica. Irmão, então assim, eu tive uma impressão com você muito vaga. Eu posso estar errado. Pode ser, como diz Denis, da minha cabeça. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu estou sentindo, irmão, algo assim, assim, assim. E eu queria que o irmão realmente julgasse. Eu posso estar errado. Olha isso. Assim diz o Senhor. Errou feio, errou rude. Aí tu erra. Já viu o caso? A pessoa vir profetizar de olho fechado, fala: eis que o Senhor está preparando um varão para você. E a mulher é casada. Acontece toda hora. Já teve guerra na Trindade. Um levantou: eis que te digo, o pai fala. E aí o filho levanta: é tudo mentira, o filho é que diz. Trindade estava bolada um com o outro. Eles estavam saindo na mão lá, o UFC da Trindade. Vocês não têm noção, gente. Então, isso é um insight. O Steve Thompson dá vários exemplos contemporâneos, mas eu vou dar exemplo bíblico mesmo. Atos 14, 9, diz que Paulo olhou para o homem e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Ney, você que é inteligente, me explica como que você olha para uma pessoa e percebe que ela tem fé. Qual que é a cara que faz? É assim, é tipo Teletubbies. Isso é que você olha e fala assim: nossa, está com fé. Foi subjetivo, ele olhou e sentiu que o cara tinha fé para ser curado. Foi lá, orou, o cara foi curado. Não foi uma voz que veio. Não, insight, é um insight, sabe? Pensamentos que vêm na tua mente. E aí você vai e fala. Isso é a impressão, tá? Vou voltar lá na revelação. Impressões proféticas 2. Além das impressões na mente e no espírito, Deus fala também por meio do corpo. Essas impressões normalmente são para cura. Por exemplo, você está normal e você começa a sentir uma dor no seu cotovelo, muito forte, do nada. Então, se você tem um vídeo do John Wimber e do Blaine Cook, legendado, e aí eles começam a dar, tipo, 700 palavras de conhecimento. Assim. Tem alguém aqui com... Aí o John Wimber fala que eu vi agora, alguém aqui que tem uma farpa no cotovelo, uma farpa de osso que quebrou e tal. Tem alguém aqui assim? Aí a pessoa levanta a mão. Então, o Senhor quer te curar hoje. Aí ele começa a sentir uma dor na lombar. Tem alguém aqui que está com um problema no músculo da lombar. Tem alguém aqui que tem um caroço nesse lado aqui do tamanho de uma bola de golfe. E ele começa a sentir um caroço aqui, ao ponto de que quando ele mesmo engole, ele não consegue engolir direito. Então, são impressões no seu corpo físico, que normalmente, quase 100%, é quando Deus quer curar alguém. Então, a gente pode dar espaço para fazer ministério de cura, usando palavras de conhecimento, e normalmente pode vir de outro jeito também, como eu falei, divinamente, como um jornal escrito assim, tal o nome da doença, coisa do tipo, você vê o nome da doença na testa da pessoa. Não é que você vê, tipo, é uma imagem, como se tivesse uma imagem de imaginação mesmo, assim. Mas não é imaginação, faz isso, 99,9% é Deus te mostrando. E daí você arrisca e fala, então, eu vejo essa palavra sobre você, não sei se faz sentido. Por quê? Pode acontecer de ser a pessoa, ou pode ser que seja essa pessoa representando uma outra pessoa da família, que não é a pessoa exatamente. Então, isso são impressões no corpo, que você pode sentir. Uma base bíblica é Lucas 8,45. Jesus perguntou: quem me tocou?
Ele sentiu que saiu alguma coisa dele. Ele teve uma impressão física no corpo dele. Todo mundo estava tocando nele. Era uma multidão, mas teve uma pessoa que tocou nele que ele falou: opa, arrancaram o poder de mim. Então Jesus ele sentiu isso. Impressão profética 3. Deus também fala por meio das emoções. Eu já falei isso aqui. Você vai sentir coisas nas suas emoções quando você estiver orando pelas pessoas, ou quando você estiver tocando em uma pessoa, você vai sentir o que a pessoa está sentindo. Mas vamos voltar lá para a gente finalizar. Isso são os tipos mais comuns de receber impressões. Tem os mais altos, assim, visitação angelical, visitação do próprio Jesus, igual o Kenneth Hagin teve, assim, acordou Jesus, está aqui. Jesus do lado da minha cama. Tem visão aberta, que você vê com os olhos físicos. Tem visão, tem voz audível no espírito. Eu já tive essa experiência, que é como se uma voz muito alta dentro de você estivesse falando. Tem a voz audível, do jeito que você está me ouvindo, de você ouvir a voz. São coisas mais raras assim de acontecer. Mas o mais básico e o mais comum é isso aqui. Tá? Então, primeiro você tem a revelação, que pode vir através desses tipos de impressão, pode ser um sonho, pode ser uma visão, como você fecha o olho, você vê algo, ou com o olho aberto você vê algo com os olhos da mente, ou no seu espírito, ok? Ou pode ser por meio de um sonho também. Então, a revelação é a informação. Eu olhei para o Albano, e quando eu olhei para o Albano, eu vi uma clave de sol. Só vi isso. Isso é a revelação. Recebi a informação de Deus. Clave de sol. Qual é o problema? É a interpretação. Eu posso chegar e falar: Albano, eu sinto que Deus está te chamando para o ministério de louvor. Só que o Albano não toca nada, não quer tocar e não vai tocar. Porque a gente erra, às vezes, na hora de interpretar. Aí a gente tem que perguntar: Deus, o que você está querendo dizer com a clave de sol? Ou você pode ser mais humilde e perguntar: isso faz sentido para você, clave de sol, em algum sentido? Porque ao invés de ser um músico, talvez o Albano seja dono de uma loja de instrumentos. Um empresário do ramo, mas que não é músico em si. Então é melhor, às vezes, perguntar: faz sentido para você isso de alguma forma? Pode ser que não faça sentido agora, pode ser que faça, mas você tem que ser fiel ao que você viu e falar. Isso é assim que se treina. E ser fiel a isso. Aí você vai ter a interpretação. Então, tive a interpretação, que é o que significa, sabe? O que eu faço com isso agora? Aí eu falo: então, eu vi uma clave de sol e eu sinto que Deus quer te usar no ramo de músicos, na empresa, que é do ramo de música. Deus quer levantar você lá naquela área. Aí eu vi isso. Aí qual que a gente faz? A gente não está muito impactante, a gente dá uma incrementada. Então, inclusive, vi o Roberto Justo chegando também e botando uma grana, porque você tem que emocionar. Você está sério demais, então tem que te impactar. Eu dou uma incrementada, eu boto o quê? Boto o que não tem. Eu vi uma coroa, é só uma coroa. Eu chego, não, estava cravejada de diamante, pérolas, brilho, glória. Não, eu vi só coroa na sua cabeça. Que ele tava profetizando e eu não lembro se ele estava ensinando, enfim, não quero inventar, mas eu sei que era na igreja, no contexto de igreja, o cara estava profetizando. Não sei se para ensinar ou só por profetizar. E o Mike Davis estava ensinando sobre ser fiel à visão que você recebeu e não inventar. Então, tem a ver com isso que o Michel está falando. Não florear. Tipo, o que você viu é o que você viu e acabou. E deixa que a pessoa testifique, confirme se faz sentido ou não. Que o cara estava profetizando e tipo coisas muito, muito sérias, muito profundas, muito revelações, assim.
E ele olhou para uma senhora e falou assim: Maria, tem alguma Maria aqui? Aí ela levantou e começou a chorar. Ele: então, eu só ouvi seu nome. Aquela mulher tinha alguma questão em casa de que ela estava muito decepcionada, muito frustrada com Deus, assim, não acreditando em Deus. E falou assim: Deus, eu acho que ela queria se suicidar, alguma coisa desse tipo. E ela falou assim: eu acho que você me esqueceu e tal, eu queria que você chamasse meu nome. Então ela foi para essa igreja, tipo, para a igreja como se fosse a última chance dela. E o cara sentiu isso, ele ouviu o nome dela e falou: se ele floreasse ou inventasse mais alguma coisa, Deus não falou, não é, tipo assim, não era o que ela estava esperando de Deus, entendeu? Ele falou o nome e acabou, é o que Deus deu para ele. Ele foi fiel àquela visão que ele teve, sentimento, enfim. Então, a revelação tem a ver com a informação que o Senhor dá, a interpretação tem a ver com o que Deus está falando. Então, o que Deus estava falando com o Albano é: você vai ser usado no ramo de negócios de música, de lojas de música. E a aplicação tem a ver com o que você vai fazer com isso. Então, são 3 níveis: revelação, interpretação e aplicação. A aplicação é: beleza, Deus vai me usar no ramo de música. Mas, beleza, e agora? O que eu faço? Aí eu preciso ter a palavra que aplica aquilo. Às vezes, vai acontecer de você não ter as 3 coisas. Você vai ter só 2, só a revelação e a interpretação, ou só a revelação. Não importa. Tem que falar, tem que ser fiel. E quando a gente está funcionando em time, aí que tem que falar mesmo, em time. Por quê? Porque eu posso ter a revelação, o outro pode ter a interpretação e o outro pode ter a aplicação. E aí a gente trabalha em equipe, é muito melhor trabalhar em equipe, mas vai ter vezes que você vai estar na rua e não vai ter equipe, assim, vai ser você e Deus, e você vai ter que se arriscar e aprender a ser fiel nas pequenas medidas que Deus vai te dando, e você vai praticando, e na medida que você vai praticando, você vai crescendo e tornando-se mais confiantes nisso. Amém?